O episódio começa com a família do Arel tomando café da manhã. Todos na mesa estavam muito ansiosos, porque Arel tinha finalmente completado 10 anos. E quando alguém completa 10 anos nesse mundo, essa pessoa ganha uma classe. Essa classe é dada pela deusa através da cerimônia de bênção. Só que as suas habilidades podem ser diferentes dependendo da sua classe. Então o pai de Arel, chamado Leon, o Mago Supremo, fala que o Arel não parece nem um pouco ansioso. Ele também fala que na idade dele, ele ficou tão ansioso com um tipo de classe que ele ia receber que não conseguiu dormir a noite toda. A mãe do Arel, chamada Fara, a princesa da espada, fala que está ainda mais ansiosa agora do que quando descobriu sua própria classe. A Eida, a irmã mais nova de Arel, fala que ele é o irmão que mais dá orgulho pra ela. Então ela tem certeza de que ele vai ter a melhor classe. A mãe do Prota fala que se for assim, então ele vai ser muito popular com as garotas. Então a Eida fala que é muito cedo pra ele ter uma namorada. Só que o pai do Prota fala que na época dele ele atraía mulher igual imã. O Arel, ouvindo isso, suspira e fala que quando eles começam a imaginar, eles não param mais. Um tempo depois, todos já estavam reunidos na cerimônia de bênção. Então o padre fala que vai começar. Ele chama o primeiro da direita e coloca a mão sobre a cabeça dele. Logo em seguida, ele fala que está sentindo cheiro de fogo, de ferro e de martelo. Ou seja, o garoto vai ser ferreiro. Então o garoto, ouvindo isso, corre muito feliz em direção ao pai e fala que agora ele pode seguir os passos dele. Então outras pessoas fazem o teste. Enquanto isso, a Ida fala que as classes são influenciadas pela linhagem. Então o Arel, obviamente, vai ter a melhor classe. Logo em seguida, chega a vez do Arel de descobrir a classe dele. A família dele torce para ele ter uma classe boa. Enquanto isso, algumas pessoas falam que a família do Arel tem classes avançadas. Essa mãe dele é a princesa da espada e o pai dele é o mago supremo. Então, em geral, coloca muita expectativa no garoto. O padre fala pro Arel fechar os olhos e deixar a deusa falar a classe dele. Então, Arel fecha os olhos e fala que não estava vendo nada. Então, o padre, meio receoso, fala que isso só pode significar que ele é um sem classe. Todos na cerimônia ficam desacreditados e a Eida acha que isso é mentira. Logo em seguida, eles chegam em casa e o Arel já começa a treinar. A mãe, vendo o esforço, querendo tranquilizar o garoto, fala que eles podem trabalhar muito mais tempo para sustentar o Arel. O pai dele também tenta ajudar, pelo menos eu acho que ele tá tentando, né? Porque o cara fala: ei, Arel, não se desvive, isso aí eu acho que não é muita ajuda. O Arel, ouvindo esses consolos esquisitos, fala que ele não vai se desviver e nem viver às custas dos pais. Então a Eida, para tranquilizar o ambiente, chega e pergunta se ele está tendo um chilique de novo. E mesmo ele se desvivendo, ela nunca vai desistir dele. Mas como é que ele não desistiu? O cara morreu. O Arel, vendo que até a Eida está esquisita, suspira de tanto estresse. Logo em seguida, ele fala que não está decepcionado por ser um sem classe, porque ele praticou esgrima com a mãe dele durante muito tempo. Então ele deve ser forte. Ele também fala que é óbvio que se tivesse se tornado um espadachim e tivesse ganhado a habilidade de esgrima, talvez ele pudesse ser bem mais forte sem esforço nenhum. Então ele fala que mesmo sem classe, ele consegue usar a espada graças ao treinamento que ele teve até agora. Mesmo a mãe dele sendo muito forte e ele mal conseguindo chamar isso de treino, mesmo assim, ele acredita que o esforço teve resultado. Então mesmo sem classe ou habilidade, ele não precisa ficar deprimido. A mãe dele fica impressionada com tanta sabedoria e o pai dele fala que ele está destinado à grandeza. A Ida fala que sempre soube que ele era o melhor. Então a Fara fala que talvez, dando a entender que ele possa ter um emprego bom. Só que Leon fala que não acha que ele vai ter um emprego melhor. O Arel, ouvindo essas coisas, resolve ir para o campo de treinamento. Chegando lá, ele ouve que as habilidades podem mover o corpo sozinho. Então ele observa a luta, porém um dos garotos pergunta: você não é um sem classe? Então o que faz na arena de treinamento? O Arel fala que está ali para treinar igual eles. Então os figurantes falam que eles são espadachins, então não precisam treinar de fato. Eles só estão testando suas habilidades. Ele fala que vai mostrar. Então os dois começam a batalhar, porém o Arel pergunta se algum deles quer duelar com ele. O figurante ri, falando que um sem classe não pode batalhar contra um espadachim. Ele não teria chance de vencer. O Arel fala que não vê problema nisso, então o figurante se irrita e pergunta como ele ousa os desafiar. Ele fala que vai a algumas rodadas com o Arel, mas antes, eles perguntam se o Arel tem a proteção divina. Diferente das classes, essa é uma bênção que todos recebem ao nascer. Ela é como se fosse uma membrana transparente que protege o corpo de danos. Porém, se você tomar muitos danos, ela vai se desgastando e, consequentemente, você vai sentir mais dor. O Arel responde que tem a proteção divina. Então o figurante pergunta se ele vai sobreviver mesmo tomando uma surra dele. Então o Arel fala que vai e fala pro figurante se preparar também. O figurante fica irritado e pergunta como um pirralho sem classe ousa o subestimar. Então ele avança. Porém, o Arel defende com muita facilidade. Então ele lança uma investida, mas o Prota bloqueia sem expressar nenhuma emoção. O amigo do figurante, vendo isso, fala para ele acabar logo com o Prota. Então, de cabelo marrom, fala que vai fazer isso. Porém, em pensamento, ele
imagina que não vai conseguir. Então os dois continuam lutando, porém o figurante, vendo que não vai conseguir, ele chama um amigo pra ajudar. O amigo dele chega na covardia, porém o Prota desvia. O Prota, vendo eles discutirem, acha muito interessante e pensa que as habilidades talvez não melhorem as táticas de equipe, nem outras capacidades. E se for mesmo o caso, então os dois provavelmente não são páreos pra ele. O Arel avança e o figurante fala que ele está vindo. Porém, quando o outro vira, não consegue ver o Arel. Então ele toma uma queixada e cai. Enquanto isso, o outro tenta fazer alguma coisa, porém, sem querer, ele pisa no amigo e se desequilibra. Então o Arel apenas finaliza a luta. O Arel fala que venceu e o figurante fica irritado e pergunta como ele ousa atacar eles enquanto eles estavam desprevenidos. O amigo do figurante concorda, falando que essa luta não conta. Então o Arel pergunta se eles querem lutar de novo. Os dois concordam, porém um garoto ruivo aparece e aconselha ele a esquecer essa revanche. Ele fala que esse tipo de desculpa não vai funcionar em batalha real, e se eles forem espadachim mesmo, é melhor eles pararem de se envergonhar. O de cabelo marrom fala que ele não tem essa autoridade, mas o de cabelo preto interrompe e fala que esse é o espadachim ruivo. O ruivo vai em direção ao Arel e pergunta se ele é o filho da Pharah, a princesa da espada. O Arel confirma, então ele fala que mesmo sem classe, o garoto tem habilidades herdadas dos pais. O ruivo também fala que esses figurantes eram muito fracos, então vencer eles não é grande coisa. Então ele ergue a espada e chama o Arel para batalhar. Ele fala que vai mostrar o verdadeiro poder de um espadachim. Enquanto isso, o de cabelo preto fala que ele é o filho do chefe de segurança da vila, impressionando o de cabelo marrom. O ruivo pergunta como ele adivinhou que o Evans era o pai dele. Então o Arel começa a lembrar que o Evans ia até a mãe dele para ver se ela poderia derrotar alguns monstros. O Arel fala que o ruivo não parece com o pai dele e pensa que talvez no futuro ele se pareça. O ruivo, com inveja, fala que o pai dele é uma pessoa incrível, mesmo sem habilidades com a espada. Ele é um líder muito respeitado. Só que mesmo assim, todos da vila acham que a mãe do Arel é a melhor espadachim. Então ele fala que não vai aceitar isso. O Arel entende o que ele quer dizer e fala que, em outras palavras, ele tá querendo descontar a frustração do pai nele. O ruivo se irrita e fala pra ele ficar calado. Ele pergunta se o Arel também pensa igual aos outros. O Arel, com orgulho, fala que é óbvio e fala que a mãe dele é a mais forte da vila. O ruivo fala que se o talento dos pais é passado aos filhos, então ele vai derrotar o Arel e provar que a família dele é superior à do Arel. Ele também fala que se tornou um espadachim já faz um ano e mesmo assim ele continua treinando. Os figurantes que são preguiçosos sentem uma indireta. Enquanto isso, o ruivo continua. Ele fala que aprendeu esgrima com o pai dele e que adquiriu habilidades intermediárias, então ele não vai perder para o Arel de jeito nenhum. O Arel fala que sabe que o ruivo respeita o pai e como espadachim ele se esforçou bastante, porém o Arel fala que ele também faz isso. Ele treinou severamente com a mãe e aprendeu técnicas de espada, então ele não pretende perder. O ruivo fala que vence o melhor e a luta começa. O ruivo dá uma investida forte, mas o Arel consegue segurar com dificuldade. O Arel tenta contra-atacar, porém o ruivo não esboça nenhuma emoção. O figurante de cabelo marrom fala que isso parece uma batalha de verdade, e o de cabelo preto pergunta se o Arel realmente é um sem classe, já que ele está enfrentando alguém com habilidades intermediárias. O Arel imagina que o ruivo é mais forte do que os outros dois juntos, porém a raiva dele está deixando os movimentos dele óbvios, então ele pensa em se aproveitar de algumas brechas. Só que quando ele acha que encontrou uma, ele ataca, mas o ruivo lança uma habilidade chamada corte duplo. O Arel até consegue defender o corte, porém ele acaba tomando outra e é jogado para longe. O ruivo fica impressionado que ele defendeu o primeiro corte mesmo estando tão próximo dele, só que mesmo assim ele fala que conseguiu acertar o outro golpe. O Prota pergunta se a espada veio dos dois lados ao mesmo tempo, então o ruivo fala que isso é uma habilidade. Ele consegue desferir dois golpes com um único balançar de espada, ou seja, como o Arel não tem habilidade, ele não vai conseguir bloquear. O Arel fala que se fosse ele, não pagava pra ver, então ele pega a espada e fala que o ruivo não vai saber até tentar. Então o ruivo aponta a espada pro Arel, falando que reconhece a determinação dele, e um tempo depois, a Ada tenta acordar o Arel logo de manhã, porém o Arel apenas olha pra ela e volta a dormir. A Ada, percebendo que falhou na conversa, resolve apelar, falando que se ele não levantar, ela vai dar um beijo matinal nele. O Arel, percebendo o perigo e o caos, levanta imediatamente e acaba derrubando a Ada. O Arel pergunta se já é de manhã, e a Ada fala que não é desse jeito que trata a irmã mais velha. Ela pede um beijo de desculpas, então nos é mostrado a mãe de Arel arrumando o café da manhã. A Ada continua tentando beijar o Arel no caminho pra mesa, e a Pharah avisa que o café está pronto. Então logo em seguida, quando todos já estavam na mesa, o Arel agradece pela refeição, e a Ada pergunta se ele vai para o treinamento especial de novo. O Arel fala que essa é a meta, então ela fala que ele não precisa se esforçar tanto, já que ela vai criar um mundo onde o Arel vai poder viver livremente. A garota logo virou obisa. O Arel sorri e fala que já está de saída, porém a Ada fala que desde aquele dia em que ele voltou todo machucado, ele só chega tarde da noite em casa. Ela fala que está preocupada
preocupada com ele, então a mãe do Prota fala que ele vai ficar bem. A Ada tenta contestar, porém, a Farah lembra que ainda não mostrou pra Ada. Então a Ada fica confusa, igual nós, porém a Farah leva ela pra ver o tanto de espada que o Arel quebrou desde aquela luta de treinamento. Ela fala que o Arel se animou depois que ele treinou com os garotos da mesma idade. A irmã fala que mesmo ele sendo um sem classe, ele não desanimou. Ao invés disso, ele deu a volta por cima e ficou motivado. A mãe concorda, então a Ada fala que realmente quer criar um mundo onde o Arel possa ser tratado com gentileza. A mãe sorri e logo em seguida na floresta, o Arel estava treinando até que ele se afasta e lança um corte duplo. O Arel em pensamento fala que valeu a pena ser acertado por esse corte tantas vezes, porque foi graças a isso que ele conseguiu aprender. Enquanto o Arel estava distraído, um Goblin aparece no meio do arbusto e pula no Prota. Porém, ele acaba tomando um corte duplo e é derrotado facilmente. O Arel fica orgulhoso do golpe, porém ele ouve um rugido alto e acredita que esse tenha vindo de um monstro grande. Só que ele não entende o que um monstro desses está fazendo na floresta. Então ele decide que vai reportar isso à segurança da vila. Só que quando ele ia reportar, alguém grita. Então o Arel fica preocupado, pois aparentemente o grito é de uma criança. Então ele fala que não vai ter tempo de pedir ajuda e tenta encorajar falando que agora ele é forte. Mesmo com medo, Arel avança e ouve uma voz. Ele se pergunta se aquele era o ruivo que ele tinha treinado antes e nota que o Hobgoblin estava indo em direção ao garoto. Ele pergunta o que esse monstro estava fazendo ali e também nota que ali tinha um poste de prática de espada. Então ele rapidamente percebe que o ruivo é igual a ele, já que ele também estava treinando. O Arel observa o Goblin e percebe que como ele é grande, ele acredita que ele deve usar mais os pés e o pulso para vencer. Ele também fala que o tempo certo é importante e que se ele atacar agora, ele pode vencer. O ruivo imagina que será o fim dele porque ele não consegue se mover. Então ele se desculpa com o pai dele em pensamento, porém do nada ele ouve o Arel gritar, corte duplo. O Arel fala que acertou quando disse que o segredo era atacar no tempo certo e trabalhar com os pés. Então ele fica aliviado por ter descoberto. Enquanto isso, o ruivo quase fala alguma coisa, porém ele acaba caindo de exaustão. O Arel, meio preocupado com o ruivo, fala que a proteção divina dele foi quebrada, então ele precisa recuperar rapidamente. O Arel pergunta onde está a água benta dele, então o ruivo olha pro frasco quebrado e o Arel resolve dar a poção dele mesmo pro ruivo. Só que assim que ele se recupera, ele pergunta qual golpe o Arel usou. O Arel, surpreso, fala que ele já está cheio de energia, então o ruivo fala que foi graças à água benta dele. Porém, deixando isso de lado, ele pergunta sobre o golpe de antes. O Arel fala que foi o corte duplo, mas o ruivo fala pra ele não ser ridículo, já que o corte duplo só pode ser usado por alguém com habilidade. O Arel fala que é verdade e que normalmente é difícil de fazer, por isso ele passou por um treinamento além do nível. O ruivo fica confuso e fala que não sabe sobre o que o Arel está falando. O Arel fala que tudo se resume à agilidade do corpo, o tempo, força e trabalho dos pés. É só assim que ele pode executar de forma perfeita essa técnica. O ruivo não entende, então o Arel explica que o mais importante é a existência do ruivo. O ruivo fica corado e eu não sei não, hein? Tô achando que esse aí é moça. O Arel explica que graças aos vários cortes duplos que ele tomou, ele conseguiu dominar a técnica só observando. O Arel também fala que desde aquele dia, ele tem pensado no ruivo todos os dias. O ruivo fica esquisito e fala que o Arel pode pensar o que ele quiser, mas dominá-lo de verdade ele não consegue. Bom, na verdade ele consegue porque ele viu. Enquanto o ruivo estava doido, o Arel fala que pode não parecer, mas ele não gosta de perder. Por isso, ele agora tem o objetivo de vencer o ruivo na próxima batalha. Ele fala que treinou só pra fazer isso. O ruivo fala que se é assim que ele se sente, então eles vão em uma revanche agora. O Arel pergunta se é sério, então o ruivo fala que o Arel salvou a vida dele e ainda deu a água benta pra ele, então ele precisa retribuir o favor. O Arel, ouvindo isso, chama o ruivo de leal e fala que não esperava que ele fosse decente. O ruivo se irrita e pergunta o que ele quer dizer com não esperava. Ele fala que isso foi rude, então logo em seguida os dois já estão prontos pra batalhar. O ruivo fala pra mostrar o corte, então os dois lançam um corte duplo, porém esses cortes se anulam. O ruivo fica impressionado porque o Arel bloqueou os dois ataques. Enquanto isso, ele é acertado por um golpe do Arel e o Arel, com uma cara malvada, pergunta se está bem pro ruivo. O ruivo pergunta o que foi aquilo, então o Arel fala que foi um terceiro golpe. O ruivo fala que esse é o corte duplo, não um corte triplo. Ele fala que essa habilidade só lança 2 cortes com um balançar de espada. O Arel fala que pode ser assim pra ele, mas o corte duplo do Arel não é uma habilidade. Dito isso, não precisa ser somente 2 cortes, já que com as técnicas dele, ele pode desenvolver outras variações. Porém, mesmo assim, essa foi a primeira vez que ele conseguiu lançar o terceiro golpe com sucesso. O Arel fala que isso foi graças ao ruivo, então o ruivo fala que isso é impossível. O Arel fala que mesmo assim, ele fez. O ruivo fala que não é nada disso, porque mesmo o Arel conseguindo fazer o corte duplo, isso é só um truque pra alguém sem classe usar. O Arel suspira e fala pra ele mostrar isso que ele falou. O ruivo aceita o desafio e fala que também não gosta de perder. O Arel fala que então os dois são iguais. O ruivo em
pensamento fala que não tem como ele perder com a esgrima que o pai dele ensinou, especialmente para alguém sem classe. Ele fala que também treinou duro todos os dias. O Ruivo fala que em termos de velocidade ele é bem mais rápido que o Prota, então é só ele tomar cuidado com o terceiro golpe. Logo em seguida, os dois lançam um ataque, porém o Ruivo perde pro terceiro golpe de novo. O Arel fala que os papéis se inverteram, então o Ruivo pergunta o porquê ele está mais rápido do que antes. Por acaso ele estava se contendo no início? O Arel fala que não é isso, na verdade foi graças ao Ruivo, já que depois dele ver o corte duplo, ele só ajustou onde ele aplicaria a força. Então o Arel sai e fala que venceu. Alguns dias depois, a Fara pergunta se o Leão soube que o filho do Evans foi para a cidade de Brejas hoje. O Leão pergunta se esse é o garoto 1 ano mais velho que o Arel. O Arel percebe que estão falando do Ruivo, então ele pergunta pra Fara o que é Brejas. A Fara explica que é a cidade da espada e a Ada fala que a Fara batalhava lá. O Arel entende e a Fara fala que antes de se casar, ela estava em uma guilda da cidade e balançava a espada todos os dias. Ela fala que é maravilhoso treinar com os companheiros. Enquanto isso, o Arel pensa que quer ir para Breja também. Ele quer saber o quão forte ele pode ser, mesmo sem classe. Isso dá a entender que a história de Arel está apenas começando. 5 anos depois, em algum lugar na floresta, uma carruagem com meia dúzia de passageiros seguia em direção a Breja, a cidade das espadas. O cocheiro solta um grito, dizendo que quando cruzarem as montanhas à frente, eles vão ter chegado em Brécia. Ao ouvir isso, uma passageira da classe duelista de espadas fica muito animada, já que o sonho dela sempre foi visitar esse lugar. O mesmo podia ser dito de outro passageiro, que no caso era o Bárbaro. Porém, ele não quis conversar com a mulher por causa das roupas dela. Ele reclama do tamanho exagerado dos olhos da duelista e isso deixa ela profundamente ofendida. É de tocar o coração. Por causa disso, os dois quase geram uma briga na carruagem. Felizmente, o cocheiro consegue acalmar os dois malucos. O cocheiro massageia o ego deles, lembrando que eles eram incríveis por pertencerem à classe avançada. Então, vendo que os dois eram bons de combate, o cocheiro pede para que eles usassem esses poderes para derrotar a horda de orcs que se aproximava. Porém, quando eles perceberam que entre os inimigos estava o próprio Rei Orc, os guerreiros deixam todo mundo para trás indefeso. O cocheiro desesperado não sabe o que fazer, até que um dos passageiros desce da carruagem, que no caso era o Arel, e começa corajosamente a avançar contra os inimigos com uma velocidade tão absurda que parecia estar invisível. O cocheiro reconhece a técnica Blick Dash e fica impressionado vendo o Arel enfrentar centenas de orcs sozinho. Enquanto Arel girava sua espada e derrotava os inimigos como se dançasse com leveza e precisão, o cocheiro fica atônito. Ele reconhece que aquele movimento era a dança da espada da princesa, uma habilidade que, teoricamente, só poderia ser dominada por mulheres dessa classe. Porém, ele se pergunta como o Prota estava usando aquilo. O cocheiro não fazia ideia que o Arel não tinha classe nenhuma. Mesmo sem classe, o Arel era absurdamente abençoado, ou como diziam, fruto de pura genética. Naturalmente, o garoto era super poderoso. Em pouco tempo, derrotou até o Rei Orc. Depois dessa luta intensa, o Arel volta calmamente para a carruagem e pede pro cocheiro continuar em direção à Breja. Ele fala que quer treinar e ficar mais forte. O cocheiro ri sem acreditar, pensando que aquele garoto não precisava mais de treino nenhum, já que ele era um monstro. Logo em seguida, nos é mostrado um flashback de 5 anos atrás. O Arel estava treinando para dominar a técnica de dança da espada da princesa, ensinada pela própria mãe dele, a Fara. Depois de vários treinos, ele finalmente conseguiu reproduzir o corte das lâminas gêmeas. A mãe, que já tinha desistido dele achando que ele era um inútil, não consegue acreditar no que ela vê. Ela percebe que foi uma mãe horrível por ter abandonado o filho tão cedo, mas o Arel acalma ela e fala que quer recriar todas as habilidades e pede para que a mãe dele ensine as técnicas da princesa da espada. Foi assim que ao longo de 5 anos ele dominou todas elas. Já fora do flashback, Arel finalmente chega a Brest, a cidade das espadas. Enquanto ele caminhava em meio à multidão, ele pensava em qual lugar ele ia visitar primeiro. Porém, uma garota loira aparece sorrateira atrás dele e tenta surpreender o Arel. Porém, o Arel desvia facilmente, sem nem olhar, e isso impressiona a garota. Com isso, ela já conclui que o garoto é talentoso e tenta convencer ele a entrar na guilda dela. Mas o Arel percebe na hora que é um golpe. Ele imagina que provavelmente a guilda é bem pequena e não tem nenhum membro. Ele fala que não tem interesse, mas a garota começa a insistir. Ela promete que até vai sair no encontro com ele se ele aceitar entrar na guilda. Porém, o Arel, ouvindo isso, fala que não sabia que existia a guilda de autistas e recusa novamente. Isso destrói o coração da coitada e antes de ir embora, ele pergunta qual é a guilda mais forte da cidade. Desanimada, ela responde Blackjack, composta por 8 espadachins ranqueados. Usando essa informação, Arel vai até lá. Porém, ele descobre conversando com um guarda que precisava de um teste para entrar. Então, quando ele vai se registrar, a recepcionista percebe que ele não tem classe. Ela recusa ele na hora e ainda humilha ele na frente de todo mundo, chamando ele de jacaré do pé sujo. Sem ter o que fazer, o Arel deixa o local em silêncio. O Arel até tenta visitar
visitar outras guildas, porém todas o rejeitam pelo mesmo motivo, o pé sujo dele. Depois de tantas portas fechadas, ele decide apelar pelo poder da linhagem sanguínea e usa a carta de recomendação da mãe para tentar entrar em alguma antiga guilda dela, mas antes disso, ele é interrompido novamente pela garota insistente. Ela continuava seguindo ele, desesperada. Ela chega até se ajoelhar dizendo que lamberia os sapatos dele se ele aceitasse entrar na guilda dela. Mesmo assim, o Arel recusa sem dó, ignorando ela completamente. Ele segue pro endereço da guilda antiga da mãe dele, mas ao chegar lá, ele não encontra nada. Antes que ele pudesse procurar mais a fundo, a garota que seguia ele fica surpresa. Ela não acredita que ele foi realmente até aquele lugar. Ela pergunta se ele quer conhecer a guilda deles e aponta para o enorme edifício. O Arel olha e pensa que é uma guilda grande e poderosa. Um pouco curioso, ele pergunta o que aconteceu, já que antes era um prédio tão grande. O Arel percebe que a guilda caiu em desgraça. A garota, meio constrangida, admite que eles perderam a glória, mas ela garante que eles vão se reerguer e ele vai se surpreender. A garota ainda se gaba, dizendo que tem o rei das espadas duplas, que é o dragão presa, e também fala que o dragão presa vai voltar. Depois de ouvir isso, o Arel lembra das palavras da mãe dele. O chefe da antiga guilda dela era reconhecido como o rei das espadas duplas. O nome da guilda vinha das habilidades dele, presa do dragão. Foi aí que ele percebeu, aquele era exatamente a antiga guilda da mãe dele, e por isso ele não tinha escolha a não ser seguir a garota. Ao entrar no edifício, a garota encontra o pai, o atual chefe da guilda, completamente bêbado. Ela briga com ele, lembrando que o médico mandou ele parar de beber, mas o homem ignora, e em vez disso, ele aconselha o Arel a ir embora, dizendo para não se juntar a eles. Enquanto se afasta, o Arel nota que o homem perdeu uma das mãos. A garota explica que antes do acidente, o pai dela era o segundo homem mais forte da cidade, mas depois que perdeu a mão, virou um alcoólatra derrotado. Ela acha que depois de ver aquilo, o Arel não vai mais querer entrar na guilda, mas pra surpresa dela, ele diz que vai se juntar, já que ele não tem muitas opções. A garota alegre fala que vai entregar o formulário pra ele assinar, mas quando ela lê o formulário dele, ela percebe que ele é um sem classe. No começo ela acha capiada e pede pra ele falar sério, mas o Arel mostra até a certidão oficial. A garota fica chocada e saca a espada ameaçando ele. Ela fala que se ele não desistir e sair agora, ele vai morrer ali mesmo. Pra ela, já bastava a guilda estar beira da ruína. Agora aceitar alguém sem classe só vai piorar isso. Arel recusa sair e a garota começa a gritar, atraindo a atenção da outra única integrante da guilda, que era uma jovem ruiva. Ela entra na sala e pergunta: Lilia, por que você tá gritando desse jeito? A Lilia explica que achava ter conseguido um novo membro, mas ela percebe que era alguém sem classe. A ruiva, chamada Reiner, diz que conhece o Arel e fala que são da mesma cidade. Ela fala que treinaram junto, mas o Arel nega, dizendo que treinou com um garoto ruivo, filho do capitão Evan. Reiner olha com desprezo e diz: o capitão só teve uma filha, eu. Arel e Lilia ficam chocados. Os dois tinham achado que ela era homem. Ele pede desculpa e a Reiner diz que mudou desde que começou a cuidar do cabelo. Mas não foi só o cabelo, o corpo inteiro dela mudou. Arel pensa em comentar, mas prefere ficar quieto. A Reiner conta pra Lilia que o Arel era o garoto contra quem ela tinha perdido antes de viajar, e isso deixa a Lilia ainda mais impressionada. A Reiner, animada, vendo a chance de provar o quanto evoluiu, pergunta se ele aceita um duelo amistoso no campo de treinamento. Obviamente ele aceita, e no campo de treinamento Arel elogia o tamanho do lugar. Enquanto ela se preparava, a Lilia pergunta se a Reiner realmente quer lutar contra alguém sem classe. A Reiner entra na arena e Arel ajusta a postura. Ela começa o ataque com a mesma técnica de lâminas gêmeas de antes, confiante, e Arel tenta neutralizar o golpe, como tinha feito no passado, mas dessa vez a lâmina dela consegue avançar. A Reiner sorri e diz que passou os últimos anos aprimorando as técnicas. Arel até tinha a mesma habilidade, mas nunca venceria uma espada que carrega o peso da classe Blademan. Arel reconhece que ela evoluiu, mas pergunta o porquê ela contou tudo isso. A Reiner responde que queria uma luta justa. Ela sabia que não teria chance e que se usasse força total poderia até matar o Arel. Então Arel passa a se defender, e quando a Reiner acha que achou alguma brecha, ela desfere o golpe, mas o Arel desaparece. E quando ele reaparece, ele está atrás dela e acerta uma nova técnica, a habilidade pós-imagem, reservada apenas para quem não tem classe. A Reiner fica chocada: como você aprendeu isso sem classe? Então ele responde que trabalho duro pode superar qualquer barreira, mas o Arel percebe que não causou dano nenhum. A Reina, eu acho que é Reina, revela outra habilidade, uma técnica oculta de ferimentos. Não importa quantos ataques ela leve, o corpo não mostra o dano que ela tomou. O Arel, vendo isso, decide usar alguma coisa mais poderosa. Ele usa o contra-ataque herdado da mãe, a princesa da espada, e dessa vez a Reiner não consegue resistir. Ela cai ferida e chocada por ter perdido de novo, mesmo depois de ter ficado tão forte. Arel elogia a força dela, mas diz que ele também evoluiu muito. A Lilia chega com água benta e o repreende por fazê-la chorar. A Reina se afasta
rosto em lágrimas. Então a Lilia leva o Arel pra dentro e o recebe oficialmente na guilda. Ele lembra ela que antes ela queria que ele fosse embora, mas agora já é tarde. Ele assinou o contrato. O Arel pergunta como o Grêmio foi destruído e a Lilia conta que eles estão endividados. Então o Arel pergunta quanto eles estão devendo e ela sussurra o valor no ouvido dele. Logo em seguida, ela se anima dizendo que a competição entre o Grêmio está prestes a começar e se eles vencerem, poderão recuperar todo o dinheiro. Por isso ela estava procurando um novo membro. Ela precisava de 3 para se inscrever. O Arel aceita na hora e incentiva ela, dizendo que vão conseguir. Porém ele percebe que a Lilia ainda parece insegura. Quando ele pergunta o porquê, ela explica que todas as outras guildas têm 5 membros e eles teriam que lutar em 3. Em vez de desanimar, isso motiva Arel ainda mais. Para ele, é só um desafio maior. O pai de Lilia, o Bêbado Supremo, observa da porta e também se sente encorajado. O Arel pergunta se a reina ainda continua ali, mesmo com tudo isso. A Lilia explica que quando a reina chegou na cidade, ela foi rejeitada por todos, até que o pai dela a escolheu. O Arel entende, ela sente que deve isso a ele, mas no fundo quem mudou mesmo foi a Lilia. Ela amadureceu assim como Arel e agora os dois têm grandes esperanças do futuro da guilda. Eles acreditam que com esforço eles vão se reerguer. E essa foi a aventura de hoje. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Também não esquece de comentar o anime que você quer e olha a descrição.